Quando você vai criar um novo projeto, geralmente você tem que escolher entre duas opções de cores, sendo elas RGB, para projetos que você vai fazer para a internet, e aqueles que vão ser exibidos essencialmente na tela do computador ou na tela do celular, ou CMYK, se forem projetos que você vai levar para impressão, seja ela impressão doméstica, jato de tinta, laser, ou impressão digital profissional, como por exemplo as impressões em offset. Mas nem sempre escolher entre RGB ou CMYK é uma tarefa fácil, é uma tarefa simples, até mesmo porque em algumas situações o mesmo projeto pode ser usado tanto para impressão quanto para a internet, e é aqui que as coisas começam a ficar um pouco complicadas. Além disso, você ainda precisa se desdobrar e entender, no caso da impressão, por exemplo, qual que é o perfil de cores que a gráfica ou o birô de impressão vai utilizar. A gente geralmente usa a folha 39 para uma impressão em papel revestido, aquele papel couché e assim por diante. Mas vou deixar essa discussão do perfil de cores para outro vídeo. Nesse vídeo aqui, eu quero te mostrar uma dica bem interessante para quando você vai construir os seus projetos no Affinity Designer. Mas por que no Affinity Designer? Porque eu já fiz alguns vídeos aqui no canal onde eu falei sobre gerenciamento de cores e principalmente sobre prova de cor. Eu vou deixar esses vídeos linkados aqui no card e aqui na descrição também para você achar mais fácil, é só rolar aí embaixo, onde eu expliquei como é que você poderia utilizar perfis de cores diferentes, prova de cor no Photoshop, no Illustrator, e eu expliquei também que você não precisa converter tudo que você cria em CMYK, os vídeos vão estar aí para você dar uma conferida. E nesse vídeo aqui, eu quero te mostrar como é que o Affinity Designer se comporta nesse tipo de situação. Eu tenho aqui um projeto feito para a internet, é um projeto de marca que inclusive você encontra nos arquivos de exemplo do Affinity Designer, ali na tela inicial, você pode baixar ele para você abrir. E quando eu clico aqui no menu Arquivo e em Configuração do documento, a gente pode observar que esse documento aqui na guia Cor, ele está configurado para o modo de cor RGB de 8 bits e o perfil de cores é o sRGB, que é o mais comum aí quando você vai criar para a internet, porque você meio que limita ali a sua escala de cores a um padrão um pouco menor, inclusive até mais próximo do CMYK, do que o Adobe RGB, por exemplo, que é muito amplo e as cores realmente são muito mais brilhantes na maioria dos casos. E neste caso aqui, imagine que você tem esse projeto e você queira levar ele para impressão. Vai mandar para uma gráfica, vai enviar para impressão offset e, é claro, quando você vai converter um projeto em RGB para CMYK, você pode ter algumas surpresas desagradáveis. Nesse caso aqui, eu vou dar um zoom especialmente aqui nessa parte mais roxinha que a gente tem aqui no meio, para você ver o que acontece quando eu converto um documento RGB para CMYK usando as configurações padrão do Affinity Designer. Eu venho aqui em Arquivo e depois em Configuração do documento. Aqui na guia Cor, na parte de baixo, eu vou manter a opção Converter para que ele converta o perfil, ao invés de descartar o RGB que já existe. E eu vou mudar aqui em cima para CMYK de 8 bits. E aí eu vou manter aqui o perfil como folha 39. O mais comum é a folha 39 para papel revestido, folha 27 para papel jornal, e você tem ali o S Web Quoted SOP V2 também, que também entra aí no papel revestido junto com um Quoted, acho que é assim que se fala, tá? Mas é aquele que tem um Uzinho no começo. Este Quoted aqui, beleza? Que são os papéis não revestidos. Mas o Folha 39 atende bem para a maioria das gráficas do Brasil. Se você tem dúvidas, isso aqui você precisa conversar com a gráfica para tirar mais dúvidas, mas como eu falei, vai ficar para outro vídeo. Mas olha o que acontece quando eu faço a conversão de um documento RGB para o modo de cores CMYK. Você vai observar principalmente aqui, ó, que as cores ela perdem um pouco da saturação. Você não percebeu? Olha para esse espaço aqui, ó, principalmente o contraste entre o elemento aqui da letra M e o plano de fundo. Eu vou dar um Ctrl Z para desfazer o que eu acabei de fazer. Olha só, Ctrl Z. Olha como as cores ficam mais brilhantes. Ctrl Shift Z para voltar, para refazer nesse caso. As cores perdem um pouquinho da opacidade, elas ficam, opacidade não, da saturação, elas ficam mais opacas. Por que isso acontece? A gente sabe que essencialmente o padrão RGB é feito para telas, justamente porque ele vai usar luz para representar as cores, igual a esse vídeo que você está assistindo agora. Você está vendo ele ou na tela do seu celular ou na tela do seu computador, e o seu monitor emite luz. Então, você consegue ter cores muito mais brilhantes, porque você usa luz para representar as cores na sua tela.
Quando você leva isso para a impressão, você não imprime luz, você imprime tinta, pigmentos. E por isso as cores tendem a ser mais impuras, digamos assim, do que você vê na tela, e isso é perfeitamente normal. Você não consegue recriar todas as cores que você vê na tela em uma impressão comum, uma impressão profissional tipo offset, você tem algumas limitações. Eu sei que hoje existe tecnologia de impressão que consegue elevar essa gama de tinta, né? Essa gama de cores que você consegue imprimir, mas geralmente é mais caro, dá um pouco mais de trabalho e você precisa trabalhar também com perfis de cores específicos. Vou dar o Ctrl Z aqui para voltar à configuração anterior. Olha o que acontece principalmente aqui, onde a gente tem esses laranjas bem saturados e esse rosa aqui quase brilhante, né? Um rosa choque mesmo. Eu desfiz aqui no Ctrl Z o ajuste e vou dar um Ctrl Shift Z para refazer novamente. Olha como esse rosa aqui, essa cor magenta, fica bem mais apagada. É isso que você vai ter na impressão. Mas assim como nos aplicativos da Adobe ou nos aplicativos da Corel, o Affinity Designer também possui um modo de visualização que a gente chama de cores de prova, que permite que você veja um documento que está em RGB no modo de cores CMYK. Essencialmente, você muda a configuração do documento sem realmente mudá-la. Você, na verdade, passa a exibir o documento originalmente em RGB em um modo CMYK, podendo ativar e desativar essa visualização a qualquer momento. A diferença é que no Affinity Designer, a gente tem, por exemplo, ali no Illustrator e no CorelDRAW, um modo de exibição que você habilita, e esse modo de exibição só vale para o que você está vendo ali na tela, e claro, vai valer quando você exportar o PDF, o JPG, que tem formato, que tem suporte ao CMYK. Então você consegue utilizar essa visualização para prever o resultado da impressão, mesmo sem converter o seu documento em RGB. No Affinity Design, isso é um pouco diferente, porque aqui você não utiliza o modo de exibição, você utiliza uma camada de ajuste, exatamente. Isso permite, inclusive, que você possa visualizar diferentes partes do seu documento em modo de cor CMYK, sem necessariamente converter o documento em CMYK. Eu vou selecionar aqui, por exemplo, essa prancheta, deixa eu ver onde é que ela está aqui. Essa aqui, ó, onde está o logo text, eu vou deixar ela selecionada. A gente tem esse desenho de prancheta aqui para a gente ver o resultado. Cadê? Aqui, ó, logo text. E aí aqui no painel de camadas, eu vou clicar no ícone de camada de ajuste. E aqui você tem essa opção aqui, ó, prova digital. É essa opção que vai converter, olha só, ele vai adicionar uma camada de ajuste nessa prancheta para que você possa visualizar essa prancheta especificamente em uma prova digital, que a gente chama também de prova de cores. Ele pode ou não abrir essa janelinha, dependendo da posição que você selecionou, mas quando ele abrir, você pode controlar aqui como é que vai ser exibida essa prova digital. Então, por exemplo, eu quero que ele exiba em Fogra 39. Olha a diferença do Fogra 27, fica mais apagado ainda, porque é papel jornal, e o Fogra 39 fica um pouquinho mais acesinho, porque é papel revestido, papel couché. E aí você pode selecionar o perfil de cores que você quer atribuir. Você pode selecionar as opções de processamento que vai mudar a maneira com que ele converte essas cores. Você tem aqui o perceptivo, o colorímetro relativo, a saturação ou o absoluto, que vai mudar os valores e a maneira com que ele faz essa conversão. O perceptivo geralmente mantém o aspecto visual, mantém as cores mais próximas do que você está vendo, ele tenta mantê-las mais dentro da gama do que você está enxergando. É óbvio que para a maioria das cores RGB isso não vai funcionar tão bem. E aí você tem aqui outras opções, como por exemplo a compensação de ponto preto, que vai tentar manter o contraste geral das imagens sem deixar elas muito escuras nas áreas escuras ou muito claras nas áreas claras. E você tem aqui embaixo a verificação de gamut. Eu vou deixar aqui embaixo na descrição um textinho que explica cada uma dessas tentativas de processamento aqui, tá bom? Confere aí na descrição. E a gente tem a verificação de gamut, que na verdade vai te mostrar em cinza todas as cores que foram convertidas, digamos assim, que não fazem parte da gama de cores RGB padrão. Então ele está me dizendo que tudo isso que está em cinza são cores que eu não consigo representar em CMYK e que eu preciso converter. Então você pode marcar essa opção para você visualizar, mas você desmarca, obviamente, para você enxergar o resultado final e pode fechar aqui na sua prancheta.
Acontece que isso é uma camada de ajuste que fica disponível apenas para a prancheta onde você aplicou ela. Se você quiser aplicar esse ajuste para todo o documento, você pode fazer isso aqui. Selecionar a camada de ajuste, deixa eu fechar aqui, ó, e arrastar ela aqui para cima, colocando ela no topo de todas as suas camadas. Olha como ela já mudou aqui o meu rosa, já mudou os laranjas e inclusive manteve o ajuste aqui nessa prancheta. Então, se eu desabilitar e exibir novamente, a gente consegue acompanhar o resultado aqui das cores de prova. Então, diferente do que a gente tem ali no Illustrator, no Photoshop, no InDesign, que você vai lá no menu Exibir e você marca as cores de prova, aqui no Affinity Designer, tem no CorelDRAW também, aqui no Affinity Designer você faz com essa camada de ajuste de prova digital. Um detalhe, você pode mantê-la habilitada para você exportar os seus objetos já com essa cor de prova habilitada. Olha só, então posso desmarcar e marcar. Além disso, por ser uma camada de ajuste, você pode usá-la criativamente para combinar os efeitos de cor e criar resultados distintos do que a finalidade desse tipo de camada realmente serve. Então, ao invés de você simplesmente mudar a prova, você pode, inclusive, colocar no modo multiplicação, por exemplo, para criar um resultado aqui diferenciado, ó, combinando essa camada de ajuste com os outros elementos, apesar de que eu recomendo que você não use ela dessa forma, tá bom? Mas a possibilidade existe e você pode trabalhar desse jeito. Então, utilizando essa camada de ajuste, você consegue fazer a prova de cores do seu projeto no perfil de cores que você quiser. E se você quiser mudar, é só você clicar aqui nesse ícone de impressora e fazer o ajuste da maneira que você achar melhor, sem necessariamente precisar mudar o modo de cores do documento original para RGB. E isso transforma esse recurso em uma edição não destrutiva. Você tem o documento em RGB disponível, mas pode visualizar como é que ele vai ficar na saída, ou seja, na impressão, utilizando a prova digital. Se você gostou dessa dica e quer aprender mais sobre Affinity Design, eu já tenho um curso lá no Clube Design Pro, que se chama Affinity Designer 2, Affinity Designer 2, Primeiros Passos, e nele eu te ensino como criar um projeto para rede social, desvendando o espaço de trabalho e as ferramentas do Affinity Design. O curso é ideal para quem está aprendendo Affinity Design, até mesmo para quem nunca abriu o aplicativo. Eu te ensino ali nos mínimos detalhes como é que você pode construir o seu primeiro projeto usando este software. E se você gostou dessa dica, não deixe de curtir e compartilhar e pode comentar aqui embaixo se tiver alguma dúvida, alguma sugestão de vídeo para a gente trazer sobre o Affinity Design aqui para o canal. A gente se vê no próximo vídeo. Um forte abraço. Tchau, tchau.